Seja bem-vindo, estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai dar sequência na resolução de exercícios. Como sempre, eu vou deixar um link aí embaixo com o arquivo PDF com essa resolução aqui disponível para você baixar. Também vai aparecer aí o nome do livro em algum lugar aí, certo? Então, esses exercícios aqui, eles se referem ao capítulo 2 do livro do Brunetti, tá certo? A gente resolveu até o exercício 2.6 no último vídeo, né? A gente vai dar sequência aqui do 2.7 para frente. Mais 3 exercícios nesse vídeo de hoje, né? Então, o primeiro aqui, ele deu 2 câmaras, né? Com um manômetro em cada uma. Tem ar em cada câmara. E a gente tem um manômetro em U aqui, com uma cota de 15 centímetros. Esse manômetro aqui, ele está nos dando o valor dessa pressão P1 aqui dentro, né? Dentro dessa câmara aqui. Ele fala que a leitura, ele pergunta, né, qual é a leitura do manômetro A, ele quer saber qual é a leitura desse manômetro, e ele fala que esse outro manômetro está acusando 100 kPa. Bom, aí a gente vai ter que lembrar que a gente viu na teoria lá, que a pressão no manômetro era a pressão na tomada menos a pressão externa, né? Formulinha aí para entender, para calcular o manômetro. Então veja, aqui externamente a gente tem a pressão atmosférica. A gente viu que em escala efetiva, que é a escala que o manômetro mede, né? A pressão atmosférica é 0. Então a pressão externa é 0, né? E a pressão indicada pelo manômetro é a pressão que você tem dentro da câmara. Então esse 100 kPa está aqui dentro. Aqui dentro eu também tenho 100 kPa. Aqui a gente já tem um caso diferente, né? Então na tomada eu tenho 100 kPa, na tomada desse manômetro A, mas externamente não é a pressão atmosférica. Externamente eu tenho P1, que é a pressão dada por esse manômetro em U. Então, essa pressão externa aqui é essa pressão desse manômetro em U aqui. Certo? Essa é a sacada do problema. Aqui agora é só fazer conta, né? Bom, então vamos calcular qual é o valor de P1. É dado pelo manômetro em U, então γH é mercúrio, foi dado o peso específico do mercúrio, 136.000 Nm por metro cúbico. Então P1, 136.000 vezes 15 centímetros, então vezes 10 a menos 2. Sempre tomar cuidado com unidades coerentes aí, né? Newton por metro cúbico, tem que passar para metro. E a gente vai encontrar um P1 de 20.400 Pascal, ou 20,4 kPa. Então, quem é a pressão, né, a leitura do manômetro A? Na tomada eu tenho 100, então, pressão na tomada é 100, menos a pressão externa, que é P1, é o 20,4. Então, 100 menos 20,4, a gente chega no 79,6 kPa. Agora vamos ver o 2.8, né? Então ele deu um manômetro em U aqui. A gente tem água no topo, com uma cota de 70 centímetros. Mercúrio aqui, mais 30 centímetros. Ele não deu a cota até o fundo do manômetro, né? Ele deu até esse nível aqui. E é onde a gente vai usar de referência. Já que ele não deu até o fundo, a gente vai usar isso aqui como referência. No reservatório a gente tem camadas de água, óleo e ar. A camada de água tem 70 centímetros, a de óleo tem 80 centímetros. E ele pede para calcular a pressão efetiva e absoluta do ar, né? Então nessa câmara aqui. E no ponto M. O ponto M ele é um ponto que está no óleo, 30 centímetros abaixo dessa interface aqui. A primeira observação importante que tem para se fazer aqui é o seguinte, né? O ar ele tem um peso específico baixo. Então a gente pode considerar, né, P é γH, né? Como isso aqui é muito pequeno, eu posso considerar que a pressão nesse ponto é igual a pressão aqui, é igual a essa pressão aqui, é igual a essa daqui, porque essa cota aqui não faz muita diferença, é muito pequeno o peso específico, né? E ele diz que
a pressão atmosférica tem a leitura barométrica é 740 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica. Então lá no local onde tem esse dispositivo, essa instalação aqui, a pressão atmosférica corresponde a 740 milímetros de mercúrio. Então vamos calcular as pressões efetivas, né? Primeiro, e depois a gente soma a pressão atmosférica para calcular a absoluta. Bom, eu vou usar essa horizontal como referência. Então, a pressão nesse ponto, como está na mesma horizontal desse ponto, é a mesma, e é o mesmo líquido, né? Embora esteja na interface, aqui eu também tenho mercúrio. Tem que ser o mesmo líquido, eu não posso fazer isso aqui, ó. Então, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse outro ponto aqui. A gente vai vir descendo, né? Vamos somar os gamas H daqui até aqui, e vamos igualar com gama H daqui do N aqui da interface até aqui, certo? E aí a gente chega na resposta. Então, peso específico da água, 10.000 Newton por metro cúbico. Gama H, 10.000 vezes 70 centímetros, que é 70 vezes 10 a menos 2. Mais gama H do mercúrio. Gama do mercúrio, 136.000 vezes 30 centímetros, 30 vezes 10 a menos 2. Então chegamos na nossa referência aqui. A pressão nesse ponto vai ser igual à pressão nesse outro ponto aqui. Eu estou falando da interface, então eu vou fazer isso ser igual, né, a pressão do ar mais gama do óleo vezes H do óleo, que é 80. Pressão do ar mais 8.500 vezes 80 centímetros. Vamos descer agora a água, gama da água 10.000 vezes 70 centímetros. Só isolar a pressão do ar, a gente vai chegar em 34 kPa. Bom, então nesse ponto aqui, né, aqui no ar eu tenho 34 kPa. Eu tenho 34 kPa aqui. E aqui na interface também é 34 kPa. É a mesma pressão. Devido ao baixo peso específico do ar. Para calcular a pressão no ponto M, bom, eu vou somar essa coluna de líquido, né? Então eu tenho essa pressão 34 mais essa pequena coluna de líquido de 30 centímetros, que é óleo. Então a pressão efetiva em M é a pressão do ar mais gama do óleo vezes o Hzinho aqui do M, aqui, ó, que é 30 centímetros. 34 kPa mais 8.500 vezes 30 vezes 10 a menos 2. Né? Isso aqui vai dar em Pascal, aí transforma para kPa para ficar coerente com isso aqui, você vai encontrar 36,55 kPa. Para calcular a pressão absoluta, nesses dois casos, né, a gente vai ter que achar qual é a pressão atmosférica. Aqui ele disse que a leitura barométrica é 740 milímetros de mercúrio. Então a pressão atmosférica é gama H. O gama é o mercúrio, 136.000, e a coluna, né, o H, é 0,740. Passa isso aqui para metro, né? Isso aqui está em Newton por metro cúbico, passa para metro, 0,740. E a pressão atmosférica dá 100.640 PA. 100 kPa, né? A gente pode arredondar para 100. Então a pressão do ar absoluta vai ser o 34, que a gente encontrou aqui, mais 100. Então 134 kPa. E para o ponto M, 100 mais 36,55 kPa. Então vai dar 136,55 kPa. Agora vamos ver esse 2.9 aqui. Ver um conceito importante aqui nesse problema, né? Então novamente a gente tem um manômetro dentro, que o externo é uma câmara, não é a pressão atmosférica, vai ter PA aqui dentro. Aqui a gente tem uma câmara com PC. Esse fluido que está dentro desse tubo, ele tem peso específico gama. A gente tem um pistão, ele deu uma relação de áreas aqui, ele não deu o valor da área, né? Essa área é 2, a área da haste, a H, né? E a 1. Ele deu A2 sobre A1 é igual a 2 e A1 sobre AH igual a 2. Ele diz que esse ângulo alfa é 30 e dá essa cota B aqui que a gente não vai usar. Vocês vão ver que a gente não vai usar nada disso aí. É um dado que ele está dando a mais. Ele fala que desse lado do pistão tem PB, é uma pressão B, PB, e desse outro lado também é PB. E aqui é ar, certo? E ele pergunta qual é a pressão PB
absoluta em metros de coluna d'água. Ele dá o valor dessa cota B, desculpa, ele dá o valor da cota B e o valor da cota A. Então, esse aqui é 80 centímetros e a cota A é 100 centímetros. Certo? O gama desse líquido aqui é 27.000 newton por metro cúbico. Então vamos lá, a gente vai usar a equação do manômetro, aquela equação que a gente usou no primeiro problema. A pressão no manômetro é a pressão na tomada menos a pressão externa. Ele diz aqui que a leitura do manômetro é 30 kPa. Então, esse manômetro está indicando 30 kPa. A pressão no manômetro, 30 kPa, é igual à pressão na tomada, que é PC, menos a pressão externa, que é PA. Então, pressão no manômetro é PC menos PA. PC menos PA é o 30 kPa, que é a leitura do manômetro. Da mesma maneira que a gente fez no exercício no outro vídeo, a gente vai desenhar o diagrama de corpo livre desse pistão aqui, né? Então, devido àquela pressão PA, a gente vai ter uma força na área 2, uma força F2. Eu estou calculando a pressão efetiva, então aqui não tem nada, né? Aqui está aberto para a atmosfera, a pressão atmosférica efetiva é 0. Nesse lado aqui da câmera, né, do pistão, não está a pressão atmosférica, tem uma pressão PB aqui dentro. Então eu vou ter uma força FB. E na área 1, eu vou ter uma força F1. Está em equilíbrio, então o sistema está em repouso, então o somatório das forças é igual a 0. Então F2 mais FB é igual a F1. Pressão é força sobre área, então para F2, né, a gente está nessa câmara aqui, PA vezes A2, F2 é PA vezes A2, mais FB, PB, a área do êmbolo menos a área da haste, né? Essa área aqui, ó, é a área do êmbolo menos a área da haste. Então, FB é PB A1 menos AH. Isso é igual a F1, que é PB também, PB vezes A1. Então está equacionado aqui, achamos uma equação. Agora a gente vai substituir a relação lá. Ele fala que A2 sobre A1, a relação entre A2 e A1 é 2. Então no lugar do A2 eu vou colocar 2A1. 2A1. Ele também fala que a relação entre a área 1 e a área da haste também é 2. Então no lugar da área da haste eu vou colocar meio A1. Aí eu fiquei com A1 em todos os membros, eu cancelo o A1. E vou chegar nessa relação aqui, que a pressão em B, essa pressão PB, ela é 4 vezes a pressão A. Certo? Para conseguir mais uma equação agora, a gente vai fazer a equação manométrica. A gente vai aplicar a equação manométrica aqui. Então veja, aqui ó, eu vou traçar a referência nessa horizontal. Nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, eu tenho o mesmo líquido com peso específico gama. Aqui eu tenho ar. Certo? Então, quem é o PC, né? Eu quero fazer uma relação aqui. Então, quem é o PC? Eu vou relacionar PC com PB. Né? Porque eu vou fazer a equação manométrica nesse lado e a equação manométrica nesse outro lado aqui. O que é importante notar aqui? Ele deu essa tubulação inclinada, mas a gente viu lá nos primeiros vídeos de teoria de estática dos fluidos, a gente viu que a forma do recipiente não interessava. O que interessava é se eles estavam, a referência estava na horizontal, né? Então não interessa, isso aqui podia ser uma curva, podia ser um negócio todo torto, aqui não tem problema. O que interessa é a linha horizontal. Por isso que nós não vamos usar esse alfa aqui, não tem diferença. Então, pressão em C mais gama A, pressão em C mais gama A, vai ser igual a PB. Aqui eu tenho PB. Por que aqui eu tenho PB? Aqui é ar, baixo o peso específico, a pressão aqui é igual aqui, porque o peso específico do ar é muito baixo. Então, essa pressão é a mesma. Então, está dada a relação lá. PC mais gama A, né, a pressão. Aqui é PC. Gama
vezes A é a pressão nesse ponto, que é igual à pressão nesse ponto, que é PB. Achamos uma segunda relação aqui. Bom, então PC, agora vamos substituir os números, né? PC, o gama é 27.000, o gama desse fluido aqui é 27.000 Nm por metro cúbico, e o A é 100 centímetros, 100 vezes 10 a menos 2. E o PB, a gente achou a relação que o PB é igual a 4PA. Por que eu estou substituindo o PB por 4PA? Porque eu sei aqui essa equação que PC menos PA é 30K. Então é legal eu ter aqui essa equação em termos de PC e PA. Certo? Então substituo o PB por 4PA e eu fico com PC mais 27.000, 100 vezes 10 a menos 2, igual a 4PA. No lugar do PC, eu vou colocar 30K mais PA, 30.000 mais PA, mais 27.000, né, já fiz essa conta aqui, igual a 4PA, vou descobrir o PA de 19 kPa. Então o PB é 4PA, PB é 4PA, PB é 4 vezes 19, 76 kPa. Esses são valores efetivos, né? Ele está pedindo também, né, ele está pedindo, na verdade, né, pedindo também não, ele está pedindo o PB em valor absoluto em metro de coluna d'água. Então eu achei o PB em kPa efetivo. Para eu encontrar agora o PB em absoluto, eu vou pegar o valor efetivo e vou somar com a pressão atmosférica. Ele deu aqui a pressão atmosférica 700 milímetros de mercúrio. Então, pressão atmosférica, gama H, 136.000 vezes 0,7. 95.200 Pascal. Então, PB absoluto em quilopascal é 76 mais 95,2. E eu vou encontrar um PB absoluto de 171,2 kPa. Mas ele está perguntando em metro de coluna d'água, ele não está perguntando em quilopascal. Então, isso aqui é igual a gama H. 171.200 é igual ao gama da água, que é 10.000, vezes o H. E o H vai me dar 17,12 metros de coluna d'água absoluto. É absoluto porque eu usei valor absoluto para calcular. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. E a gente volta no próximo vídeo com mais exercícios.